Graça e paz, queridos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração neste momento e eu quero compartilhar com você um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, onde Jesus teve uma conversa muito interessante com os seus discípulos e tem a ver conosco. Aliás, tudo a ver conosco. A partir do versículo 28, Jesus, respondendo a Pedro, diz: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor ao Evangelho, que não receba no presente 100 vezes mais de irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a eternidade. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Queridos, a relação custo-benefício sempre esteve presente na vida humana. Parece que faz parte do nosso DNA. Mas é interessante que o poder da escolha, o poder da nossa escolha, determina o que Deus pode fazer na nossa vida e na vida de alguém. Todos nós temos poder de escolha. Jesus estava com essa conversa com Pedro e os demais discípulos, depois de ter encontrado um jovem rico que veio perguntar a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, é claro, citou a lei. E ele diz: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Era um jovem rico, herdeiro, com muitas posses, e que observava a lei desde a sua infância. Só que ele não tinha certeza da sua eternidade. Tanto é que ele vem perguntar para Jesus: o que eu devo fazer? E Jesus olhou para aquele moço e o amou, segundo a palavra, e disse: falta-te uma coisa. Vai, dispõe, vende tudo que você tem, distribua aos pobres, e depois você me segue e terá um lugar comigo. Essa proposta pareceu mal aos olhos desse moço, e ele foi embora triste. Ele não imaginava que o custo do reino poderia lhe custar renúncias. E às vezes é isso que implica as nossas vidas. Temos uma vontade enorme de ser bons cristãos, de ter o melhor de Deus, de conhecer mais Deus, de ter uma certeza de eternidade. Mas na hora que chega no momento em que devemos abrir mão de algo, às vezes a nossa apego, o nosso sentimento por essas coisas nos trai. Mas eu quero te dizer que a nossa bênção futura e o melhor de Deus para a nossa vida depende daquilo que estamos dispostos a abrir mão para o Senhor. Quando Jesus, diante da resposta que esse moço deu à proposta de Jesus, esse moço rico, disse: olha, como é difícil um rico entrar no paraíso. E é mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. Pedro vira: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Tipo o seguinte: o que nós vamos ganhar com isso? E graças a Deus Pedro fez essa indagação, porque nós temos uma resposta de Deus fantástica. Jesus vira para Pedro e fala: ninguém que tenha deixado algo, e citou aquilo de mais precioso que a pessoa possa ter ou venha a ter e que talvez nem dê conta que isso é precioso. Citou família, irmãos, citou amigos, citou inclusive posses, campos, bens, mas ele condiciona uma coisa: não por meritocracia, por amor. Ninguém que tenha deixado qualquer uma dessas situações, inclusive família, pai, mãe, irmão. Jesus não está falando de rompimento. Jesus está falando de uma libertação de conceitos para ter Jesus. Não significa um rompimento físico, um rompimento de responsabilidade, uma deserção familiar. Não, Jesus está falando que às vezes o modelo em que nós fomos criados tem que ser rompidos.
Eu venho de uma origem que não é evangélica. Um dia, por amor ao Evangelho, eu precisei romper com pai, irmãos, irmãs. E Jesus falou que ninguém que rompa ou toma uma decisão, tem um poder de uma escolha dessa natureza, ficará sem uma resposta imediata no presente e no futuro a vida eterna. Mas tem que ser por amor. Precisamos aprender que o amor de Deus e o amor a Deus e o amor a Jesus, o amor ao Evangelho deve ser prioridade nas nossas vidas. Lamentavelmente, o jovem rico que procurou Jesus, ele tinha muitos afazeres. Ele imaginou que a sua vida empobrecida seria um fracasso. Muito pelo contrário. O solo fértil da fé faz com que a gente receba uma produção enorme em vista daquilo que investimos. Quando nós às vezes deixamos um conceito familiar por amor de Jesus e por amor ao Evangelho, ganhamos uma família toda da fé chamada igreja. E como isso é importante na nossa vida. Igreja não é opcional, igreja não saiu e não nasceu no coração do homem. Igreja é algo de Deus, revelado por Deus. Algo que, um ambiente de transformação, de bênção, e que tem a mão do Senhor presente. A igreja não é algo que invoca um Deus que está ausente. Igreja é um organismo vivo que invoca um Deus presente. E a presença de Deus nessa vida, na nossa vida, no nosso coração, faz toda a diferença. Quando alguém ousa romper tudo por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, ele está tomando uma decisão, uma escolha que pode mudar todos os segmentos da sua vida. Deus não tem problema nenhum em nos deixar rico. Problema em ficar rico somos nós. Será que estamos preparados? Deus não tem problema nenhum em nos abrir porta, nos colocar em situações vantajosas. Como nós vamos lidar com isso? Por isso que Jesus vincula toda essa questão de deixar. Porque às vezes tem pessoas deixando responsabilidades, deixando de obedecer pai, deixando de rompendo com vínculos familiares, pura e simplesmente por conveniência. E às vezes até encosta numa igreja. Eu quero te dizer que nem tudo que entra numa garagem é automóvel. Agora, se qualquer rompimento, se qualquer situação que venha nos opor entre nós e Deus, que a gente abra mão, queridos, isso tem peso de glória na nossa vida. Aquele jovem não mediu que ele estava diante de alguém que poderia lhe dar muito mais do que aquilo que ele tinha. Se fosse o caso, se tivesse um plano. Queridos, por isso que toda a nossa ação tem que estar fundamentada em amor. E o amor de Deus é revelado em nós na cruz por Jesus. E o amor de Jesus chega a nós com o poder de transformar as nossas vidas, modificar o nosso entorno, abençoar as pessoas que caminham conosco e nos abrir um leque de oportunidades abençoadoras. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Que as bênçãos do Senhor não acarretam dores, muito pelo contrário. Elas são poderosas para nos fazer triunfar. E eu quero nesta oportunidade orar para que você, se porventura está sentindo que no momento dessa palavra você está sentindo alguma coisa que possa te impedir ou esteja te segurando, não permitindo que você rompa em fé diante do Senhor, que você tenha uma decisão poderosa. Deus precisa da sua decisão, como precisou da minha um dia, e como diante de situações eu tenho que saber o que eu quero fazer. Nós só conseguiremos o melhor de Deus quando deixamos tudo aquilo que nos atrapalha por amor dele, por amor de Jesus, por amor do Evangelho. Ame Jesus, ame a palavra de Deus, e você vai ver que o Senhor vai acrescentar 100 vezes mais na sua vida no presente século e no futuro a eternidade. Porque ninguém que vem a Jesus volta de mãos vazias.
Ninguém que busque a Jesus fique sem resposta. Ninguém que clame a Jesus deixa de ser ouvido. O Senhor pode restaurar a tua saúde, tanto física como financeira. O Senhor pode restaurar os seus relacionamentos, principalmente aqueles que você já abandonou. O Senhor pode restaurar o seu coração, a sua fé, a sua vida. Creia nele. Amado Pai, nós queremos nesse momento, em nome de Jesus, interceder por todos ao alcance dessa palavra. Quero pedir que o Senhor os abençoe, os guarde, mas que o Senhor, Pai querido, nos traga um pensamento de análise nos nossos corações. E se porventura estamos enroscados ou presos por qualquer circunstância que nos impede de, por amor a Ti, romper segundo a Sua vontade, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê determinação. E que nesse momento o Senhor possa confortar os corações, ao termos nessa palavra o indicador de uma nova vida, de uma nova oportunidade e de um campo fértil de produtividade em todos os sentidos. Primeiramente, com relação à eternidade e depois com relação a essa vida. Eu coloco todos debaixo da sua mão e peço que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado por essa oportunidade, por você estar nos ouvindo. Quero contar com você, se você gostou dessa mensagem, você pode compartilhar. Somos a Igreja Batista Chamas do Sinai em Lorena, sempre de corações e de braços abertos por você. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção.